Salve, salve galera, tudo bem? Então vamos dar sequência aqui ao nosso vídeo sobre desenvolvimento embrionário, né? Então a gente vai pegar aqui agora no período fetal, né? Que vai ali da 9ª semana de gestação até o nascimento, né? Então pode ser aí da 38ª, 40ª semana aproximadamente, tá? Então vamos apenas dar uma recapitulado aqui rapidinho, né? Então, o que estava acontecendo? Então, a gente teve aqui nas primeiras semanas de desenvolvimento embrionário, só para a gente poder relembrar, a gente teve a fecundação, depois a formação da mórula, né? E a sua consequente blástula na primeira semana ainda, com o processo inicial de nidação ali na parede uterina. Depois, a gente já começou a ter um primeiro desenvolvimento do embriãozinho, né? A partir daí, a gente já tinha um desenvolvimento de 3 folhetos germinativos, né? O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E a gente teve também esse desenvolvimento ali na 4ª semana com os dobramentos do embrião. A partir daí, muita coisa foi acontecendo, então os órgãos já foram se formando, né? O embrião já começou a se tornar mais uma aparência humana, e aqui a gente chegou finalmente, né, a esse cabeçudinho aqui, e agora a gente chegou finalmente à 9ª semana de gestação. Então, olha que bonitinho. 9ª semana de gestação, os principais eventos desse período embrionário, né, na 9ª até a 12ª semana aproximadamente, né, que corresponderia ali mais ou menos ao 5º mês de... Não, dando a 12ª semana, né, de gestação. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui um comprimento crânio caudal, né, que já tem ali aproximadamente 5 a 8 centímetros, então ele ainda é bem pequenininho. A cabeça, né, você repara que ela é quase metade de todo o feto, né? Nessa época já é chamado de feto. A gente tem as pálpebras fusionadas, né? Então por isso que o olhinho dele aparentemente está aberto ali, mas é porque as pálpebras ainda estão se transformando. A gente tem um centro de ossificação primária já no... Opa, peraí que escapou. No crânio, né? Então o crânio já tem os seus primeiros ossinhos. A gente já tem ossos também, nos ossos longos sendo formados, na hora que bonitinho ali, o coraçãozinho batendo, que lindo. A gente tem esses membros superiores já com basicamente o tamanho que ele vai ter no fim mesmo, né? Proporcionalmente ali é o tamanho que ele vai ter ao final da gestação. Os membros inferiores já não, já são relativamente encurtados, se a gente reparar com o final da gestação, né? Na 11ª semana, olha só, o intestino delgado já está dentro do abdômen, né? Então, olha que bonitinho aqui na 10ª semana, o intestino já começa a aprofundar mais ali. A eritropoese já está sendo feita aqui no fígado, né? Então, aqui no fígado do fetinho, bonitinho. A urina já é bem importante nessa época, né, para poder manter a constância do líquido amniótico, tá? Então, esses são os principais eventos que estão acontecendo aqui, né? Que bonitinhas pálpebras fusionadas, né, do nosso embriãozinho. Opa, mexeu, que bonitinho. Mexe de novo, mexe. Ah, que coisinha fofa, né? Muito bacaninha. E, gente, na 13ª até a 16ª semana, a gente já consegue, principalmente, né, o evento mais importante nesse período é a identificação do sexo do bebê. Então, aqui, ó, já é um feto já com aparência bem humana, né, já não tem dúvida de que esse mamífero se trata de um humano. E a gente já é possível identificação do sexo do bebezinho. Óbvio que aqui no nosso simulador ele não vai trazer essa informação, né? Mas a gente já tem ali na 16ª semana a formação das células germinativas primárias, né? Que são oriundas lá do saco vitelínico, e também a identificação das genitárias, se é masculino ou feminino, já é possível identificar pelo ultrassom. Antes disso, já era possível identificar
pela sexagem fetal, né? Mas o importante é que agora aqui, pensando em ultrassonografia, é nesse período que a gente já consegue identificar se o bebê é menino ou menina, né? Então, esse período embrionário da 13ª à 16ª semana, esses são os principais eventos que vão acontecendo lá, olha como ele vai crescendo e se desenvolvendo, tá bom? 7ª à 20ª semana, né, portanto ali entrando no 5º mês de gestação, a gente já tem algumas coisas acontecendo que são relevantes. Então, a primeira delas é que o bebezinho com essas pernonas aí já começa a chutar, né, então ele dá os chutinhos, os golpes ali são percebidos pela mãe, tá? A gente já tem esses pontapés. Outra coisa que começa a acontecer é o lanugo, né? Então o lanugo é uma pelugem, né, veludada que está por sobre a pele do bebê. Aqui nessa imagem 3D não fica bem claro como funcionaria isso, mas tá vendo esses cabelinhos aqui, ó? Seria como se fossem esses cabelinhos, só que por todo o corpo do bebê, tá? Então isso vai acontecer. Para que serve o lanugo? Para ajudar a colar no corpo do bebê uma membrana protetora, um verniz, né? O verniz caseoso, também chamado de vernix caseoso, tá? Então, esse verniz, ele protege a pele contra abrasões, rachadura, endurecimento, porque agora a pele já tá lá, mas ela é bem fininha ainda, né? Então ainda não tá perfeita. Repara que o próprio posicionamento do bebê agora já começa a mudar, né? E uma outra coisa que acontece nesse período que é fundamental é a formação da gordura marrom, que é uma gordura multilocular, cheio de mitocôndrias, tá? E que participa da termogênese, ou seja, da produção de calor, para manter esse nosso feto sempre em temperaturas ideais. Que antes, né, lá na 13ª, 16ª, já era possível a identificação do sexo do bebê pelo ultrassom, mas através das gônadas, né? Então, intraabdominal. Agora, lá na 18ª, é que o útero da menina já começa a ser formado, já tem o início de um canal vaginal. Nos meninos, na 20ª semana, a gente já tem a descida dos testículos se iniciando, tá? Então, é um processo contínuo, tá? Mas antes não dava para ser visualizado o órgão genital no ultrassom, apenas as gônadas estariam presentes ali, elas ficam meio cintilantinhas ali, ficam hiperdensas, né, a ultrassonografia. Na primeira, 25ª semana, a gente lembra que a pele ainda é muito fininha, então ela chega a ser até translúcida, ó, tá vendo como ela é bem fininha mesmo, dá para você enxergar os vasos do bebezinho por aqui, né? Então essa pele mais translúcida é o que vai acontecer nessa período embrionário. A partir daqui, a partir da 20ª semana, caso aconteça algum processo, né, uma fatalidade com esse feto, ele torna-se um natimorto, tá? O abortamento é até a 20ª semana de gestação ou 22ª, considerando o peso de até 500 gramas. Agora, a partir daqui, a partir da 21ª, a gente já tem aqui a formação de um bebê mesmo, né? Então seria um natimorto caso houvesse um óbito fetal, tá? Então a gente tem um aumento do peso desse bebezinho, olha como ele vai crescendo, ganhando já feições já, né? Olha que bonitinho, a pele ainda é translúcida, a gente tem os pneumócitos lá secundários já secretando bastante surfactante para manter esse pulmãozinho aberto e garantir que haja, né, uma abertura alveolar dentro do pulmãozinho, né, porque o surfactante ele é tenso ativo, tá? Então é um período muito importante no desenvolvimento embrionário. Nascimento nessa época, uma prematuridade extrema desse jeito, provavelmente o bebê não seria viável, tá? Infelizmente aí. Então, olha que bonitinho como ele vai se formando, né? Já cruzando as perninhas, porque tá ganhando peso, precisa caber ali dentro.
da 26ª à 29ª semana de desenvolvimento embrionário, a gente já tem um bebezão, né? Agora o bebê já está enorme, já quase, né, precisa se acomodar bem ali na cavidade uterina para poder ficar confortável. Nessa época a gente tem uma maturidade pulmonar mínima ainda, né? Mas caso aconteça o nascimento nesse período, né, com recurso de terapia intensiva, a probabilidade de sobrevivência já é maior, tá? Lembrando que caso nasça também nessa época, né, prematuro extremo, a gente vai ter o quê? Um RN de baixo peso, quando ele é abaixo de 2.500 gramas, né, abaixo de 2,5 kg, muito baixo peso, abaixo de 1,5 kg, e extremo baixo peso, quando ele pesa menos de 1 kg, tá? Agora aqui as pálpebras, elas já estão abertas, né? Olha aqui bonitinho, aqui a presença dos cílios nesse bebê, já está muito bonitinho. A gente já tem uma gordura amarela, gordura branca, né? Que é a nossa gordura, enfim, tecido de pouso convencional. Uma eritropoiese, formação de células sanguíneas já sendo formada a partir da medula óssea, né? Ou seja, o bebê já está completamente desenvolvido nesse processo. No período seguinte, então, que vai ali da 30ª, vamos chegar na 30ª, a 34ª semana, esse bebezinho já tá muito espertalhão, olha lá, já tá mexendo pra caramba, já tem reflexo pupilar, já tá bem rechonchudo, né, cheio de gordura amarela que a gente estava começando a desenvolver. Agora você já vê até as dobrinhas dele aqui, olha que coisa mais maravilhosa do mundo, né? Esse simulador que a gente trabalha aqui da Philips com a Vente, é muito bom também, você pode fazer o download dele, é um simulador gratuito, inclusive, tá? No período seguinte, da 35ª à 38ª semana de gestação, a gente só tem a maturação desse sistema nervoso central, né? Então, a gente já tem aqui todo o desenvolvimento do sistema nervoso central, tudo está se formando bonitinho, e a velocidade do crescimento agora já é bem menor. Por quê? Porque não cabe, né? Você vê na própria tela aqui já quase não cabe o bebê, tá? Outra coisa que a gente observa é o comprimento do pé, o pezinho dele, não vai nem pega o pé dele aqui, que é maior do que o do fêmur, né? Então ele ainda vai ter que crescer um pouquinho mais, mas o pé dele é maior do que o fêmur, só para você ter uma noção do que está acontecendo, tá? Então, ele já vai crescendo, 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 se desenvolvendo para o nascimento. Lembrar que o período de pré-termo seria de abaixo de 37 semanas, tá? Né? Prematurinho. O bebê que a gente chama de atermo, né? Que tá a termo. Então, é de 37 a 42 semanas, mas geralmente na 38ª semana é a data provável do parto, tá? Tem a regra de Nageli para poder descobrir, seriam 280 dias, né, ou 40 semanas a partir do primeiro dia da última menstruação. E o pós-termo seria acima de 42 semanas, aí ficaria bem, enfim, um crescimento mais limitado e correndo o risco, inclusive, de sofrimento fetal caso haja liberação de mecônio, né, as primeiras fezes do bebê e a sua, enfim, possível aspiração desse conteúdo, né? Aspiração esofágica desse conteúdo aí, tá? Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí desse desenvolvimento embrionário. Se você gostou, poxa, mas eu queria saber mais sobre a questão de gemelar, a questão de anexos embrionários e tal, pô, coloca aí nos comentários, né? É bacana a gente ter também esse feedback. Conforme vocês forem pedindo novos conteúdos, a gente consegue ir fazendo a gravação desses vídeos para vocês. Se vocês gostou dessa modalidade de vídeo também, né? Deixa aí nos comentários que para a gente é muito importante ter esse feedback. Valeu, muito obrigado e até os próximos vídeos.